Na banca de estudo, aprovação. Olá pessoal, vamos iniciar aí mais uma videoaula, professor Augusto Xavier, comentando a vocês sobre a questão da oxidação e redução, ou oxirredução, como queiram chamar, e entender um pouco sobre as regras do NOx. Pessoal, esse assunto ele é um assunto importantíssimo, juntamente com a parte de ligação química, que a partir desses assuntos, muitas coisas vocês conseguem determinar na parte de química. Esse assunto vai ser fundamental para ser utilizado mais na frente no conteúdo de eletroquímica, pois esse tipo de fenômeno, nas oxidações e reduções, eles são responsáveis pelo entendimento da parte de pilhas e baterias, além também dos fenômenos de corrosão, ok? Então, vamos aí Vamos lá, pessoal. As reações de oxidação e redução, também conhecidas como reações redox, né? São reações que acontecem no nosso dia a dia. Por exemplo, a respiração é um exemplo de reações de oxidação e redução, tá certo? Ao momento que você inspira e oxigênio e devolve gás carbônico para o meio, uma série de reações de oxidação e redução aconteceram, tá? Para a formação de diversos compostos e do composto CO2, tá certo? Isso envolve a parte de liberação de energia para o nosso corpo. Assim também como a combustão. Temos aí a figura de um palito, né, entrando em combustão, queima, certo? É um fenômeno de reação de oxidação e redução. Temos mais os diversos exemplos, né? Todo mundo já ouviu falar, né? Já viu, né, a questão do processo de enferrujamento, né? O ferro ele se oxida, formando aí a ferrugem, certo? O óxido de ferro, que a gente vai aprender mais na frente. Então, é um exemplo de oxidação. O oxigênio atmosférico reage com o ferro, gerando aí esse composto, tá? A combustão, como já tinha citado, dos veículos, né, motos, carros, enfim, né, são reações que envolvem processos de oxidação e redução. Um outro exemplo clássico aí para as meninas, né, a questão do descolorimento, né, do pigmento capilar, né, utilizando aí a famosa água oxigenada, o peróxido de hidrogênio. Você tem um pigmento mais escuro e a partir do momento que você coloca água oxigenada, o cabelo adquire essa coloração loira, certo? Sem o pigmento. Então, é um tipo de reação de oxidação. Tá? E como eu já tinha citado anteriormente, né, o grande advento das reações de oxidação e redução é utilizado aí nas questões que envolvem aí as pilhas e baterias, né, que são responsáveis por a gente utilizar dispositivos móveis como celulares, calculadoras, entre outros, tá certo? Então, as reações de oxidação e redução, né, que ocorrem nesses dispositivos, nas baterias e pilhas, são responsáveis por gerar a corrente elétrica, que a partir disso vai fazer com que esses equipamentos eletrônicos funcionem. Mas na final, o que danado é oxidação e redução? Pessoal, a oxidação, o termo oxidar, tá? Ele anteriormente era descrito com substâncias que reagiam com o oxigênio, por isso o termo óxido, tá? Mas aí depois, observando outras reações, criou-se um termo mais abrangente, tá certo? Então a oxidação nada mais é do que uma espécie química quando ela perde elétrons. E a redução é justamente numa reação química onde uma espécie ganha elétrons. Então, pessoal, sempre existe, não pode acontecer em nenhum momento só reações de oxidação e só reações de redução.
quanto uma espécie se oxida, a outra tem que reduzir. Eu posso ter duas espécies que se oxidam, mas eu tenho uma que reduz, ou vice-versa, tá? Mas eu sempre tenho que ter uma espécie que vai perder elétrons, e esses elétrons eles vão o quê? Para as espécies que recebem esses elétrons, tá? Então, por isso o termo oxirredução, elas acontecem, né, de maneira simultânea, tá? E as reações de oxirredução é justamente reações químicas que envolvem transferências de elétrons. A gente vai abordar a questão das reações químicas, né? Reações químicas, só fazendo um parêntese, tá? Envolve quebra de ligações químicas, tá certo? E aí, quando há a questão de transferências de elétrons, tá? Aí a gente tem as reações de oxirredução, tá? Nós vamos ver mais na frente os tipos de reações em outra aula e vocês vão ver, observar essas nuances, essas diferenças. Olha só, pessoal, observando a estrutura da matéria, as reações de oxidação e redução envolvem, né, a questão das transferências de elétrons entre os átomos. Contudo, sabe-se que a oxidação e a redução ocorrem na mesma reação química, como eu já tinha falado, de maneira concomitante. Tá? Um exemplo clássico é a oxidação do magnésio. E aí a gente vai relembrar de alguns conceitos, né? A questão aí de espécies que têm a capacidade de perder e outras que têm de receber, né? Por exemplo, os metais, né, nós observamos aí, né, em outras aulas, que ele possui a capacidade, né, a facilidade de perder elétrons, enquanto os elementos não metálicos a capacidade de receber esses elétrons, tá? Então, o magnésio ele sofre a oxidação, né, com oxigênio, tá? Então, o magnésio, por exemplo, ele perde 2 elétrons e com a perca desses 2 elétrons ele vai ficar o íon magnésio 2 mais, tá certo? Ele pertence aí à família dos metais alcalinos terrosos e quando isso acontece ele vai adquirir os elétrons de valência dele semelhante ao neônio, ou seja, estabilidade eletrônica, tá certo? Princípio aí da ligação iônica. Já o elemento químico, já o átomo de oxigênio, desculpem, o átomo de oxigênio, ele vai receber esses 2 elétrons e observa uma coisa, o oxigênio ele tem 6 elétrons na camada de valência. Quando ele ganha mais 2, ele passa a ter o quê? 8 elétrons de valência, se assemelhando ao gás nobre, tá certo? Então, um perde e outro recebe, tá certo? Um outro exemplo clássico, né, é quando a gente pega um, um pedaço de zinco, né, e uma solução aquosa de sulfato de cobre. Pessoal, para quem nunca viu, a solução de sulfato de cobre é uma solução azul bem intensa. É um material muito utilizado aí como fungicida, para tratamento de água, na agricultura, enfim. Né? Com o passar do tempo, o que acontece? Os íons cobre 2 que estão dispersos em solução, tá certo? Eles vão ficar aderidos, vai se formar na superfície do zinco uma camada de tonalidade laranjada, tá? Se assemelhando ao fio de cobre, tá? E o que acontece? O zinco metálico reage com os íons cobre 2+, fazendo com que os átomos de zinco na sua superfície eles se oxidem, tá? Eles vão perder 2 elétrons, então vai virar zinco 2+, onde ele vai se solubilizar em água, e os íons cobre 2+, que estavam em solução, viram cobre, né, metálico, por isso da cor alaranjada. É bem semelhante aí a essa foto, tá certo? Apesar de ser um outro exemplo, mas parecido. Tá? Podemos representar a reação pela seguinte equação, né? O zinco reage com cobre 2+, formando zinco 2+, e cobre, né, metálico. Assim, temos as seguintes, né, semi-reações, tá? O que são semi-reações, pessoal? As reações de oxidação e redução ocorrem de maneira
simultânea. Então a gente pode dividi-las em semi-reação de oxidação e semi-reação de redução. Tá? A semi-reação de oxidação acontece o quê? É o zinco, né, virando zinco 2+, e quando ele fica com a carga +2, é porque essa espécie ela perdeu 2 elétrons. Na semi-reação de redução, nós temos os íons cobre 2+, né, que recebem esses 2 elétrons perdidos pelo zinco, passando a ser cobre metálico. Podemos notar que, devido às transferências de elétrons, ocorre uma mudança na carga elétrica das espécies químicas envolvidas, tá? E esses termos, essas cargas elétricas envolvidas nessas espécies, são conhecidas como número de oxidação, ou vulgo NOx, tá? Esse conhecimento do número de oxidação é importantíssimo, pois se você não entender, não saber os números de oxidação das espécies envolvidas, você não tem como prever se aquela reação química é um processo de oxidação e redução. E, por sua vez, você vai empacar aí nas questões que envolvem esse tipo de conhecimento, tá? E aí existe aí algumas regras, e eu vou mostrar aí as regras da questão do número de oxidação. Então fique atento. Olha só, pessoal. Como eu tinha falado no slide do exemplo do óxido de magnésio, quando se forma, né, o MgO, o magnésio reagindo com o oxigênio, tá? Compostos iônicos, né, chama-se número de oxidação, NOx, a própria carga elétrica do íon, ou seja, o número de elétrons que o átomo perde ou ganha. Então, por exemplo, no magnésio, que ele ficou magnésio 2+, então mais 2 já é o número de oxidação do íon magnésio. E do íon oxigênio, -2, é justamente o NOx dele. Tá, pessoal? Nos compostos covalentes, não há um átomo que perca outro que ganhe elétrons, já que os átomos estão apenas compartilhando elétrons. É uma coisa que a gente tem que frisar, pessoal. Compostos iônicos a gente aprendeu, né? Um doa e outro recebe, um perde e outro recebe elétrons. Nos compostos covalentes a gente sabe que tem um compartilhamento, mas nós aprendemos que existem a questão da eletronegatividade, tá certo? Então, a eletronegatividade vai gerar uma carga parcial. E aí, compostos covalentes também possuem número de oxidação, tá? E aí a gente vai ver aí, né, o NOx, que ele abrange tanto compostos iônicos como compostos covalentes. E vamos ver aí as. Olha só, seria a carga elétrica teórica que o átomo iria adquirir se houvesse quebra de ligação covalente, ficando os elétrons com o átomo mais eletronegativo. Só reforçando o que foi dito no slide anterior, a questão dos NOxes para compostos covalentes. No exemplo aí do ácido clorídrico, que a gente vai aprender mais na frente, o HCl, o cloro é o elemento mais eletronegativo que o hidrogênio, né? E por consequência, quando a gente tem o par eletrônico, o hidrogênio, o elétron do hidrogênio, né, que é menos eletronegativo, ele é fortemente atraído para a nuvem eletrônica do átomo do cloro, né? E aí a gente observa essas cargas parciais, que é a polaridade que nós aprendemos na aula passada, né? O polo positivo e o polo negativo, né? O momento de dipolo elétrico, que é diferente de zero, a gente aprendeu. Tá? Por influência externa, houve uma ruptura da ligação, uma reação química. E é evidente que o par eletrônico ficará com o cloro, tá? Nesse caso aí específico, é porque esse composto, além de ele ser covalente, né, quando ele faz uma reação química, né, ele sofre uma ionização. A gente vai aprender isso melhor quando formos aprender as funções inorgânicas. Né? E nesse caso aí, o hidrogênio ele possui carga +1 e o cloro -1. Tá? Como a gente já tinha falado, a oxidação e a redução envolve a questão de
Oxidação, perda de elétrons, e a redução, ganho de elétrons. Tá? E aí o que acontece? Quando a espécie se oxida, o número de oxidação ele varia positivamente. Quando a espécie química sofre a redução, a variação do NOx é uma variação negativa, então o NOx tende a diminuir. Então, repetindo, oxida, NOx aumenta, tende a ficar mais positivo, reduz, o NOx tende a diminuir. Tá? E esse aí é um esquema para vocês entenderem melhor, né, a tabela de oxidação e redução. As espécies elas podem variar de 0 a -7 e de 0 até +7, tá? Então, se a variação de uma espécie ela for diminuindo, significa que ela está sofrendo redução. Quando está aumentando, sofre a oxidação. E aí vamos determinar aí as regras do... Né? A primeira regra, pessoal, e a regra mais fundamental. O NOx de cada átomo em uma substância simples é sempre zero. Pessoal, substância simples é aquela que é formada pelos mesmos elementos químicos. Professor, e por quê? Simples. Pessoal, o NOx está relacionado aí com a formação de cargas e que está relacionado com uma espécie que puxa mais elétrons e outra que puxa menos elétrons. Então, se eu tenho elementos iguais, então eu não vou ter o quê? Diferença de eletronegatividade, não vou ter formação de polos elétricos e, por consequência, eu não tenho uma carga em uma espécie pontualmente. Tá? Então, por isso que o NOx para essas espécies é zero, tá? Então temos exemplos aí do O2, O3, que são espécies formadas pelo elemento oxigênio, né? O carbono grafite, o carbono diamante, né? São formados pelo elemento carbono. Então todas essas espécies são de NOx zero. A segunda regra, que a gente já viu previamente no slide mais atrás, é a questão quando a gente tem um íon monoatômico, né? E o NOx dele já é a sua própria carga, tá? Então, por exemplo, potássio. Potássio, ele geralmente ele possui carga +1. Bário, +2. Então, +1 e +2 vão ser, respectivamente, o NOx desses íons, né? O fluoreto, por exemplo, ele fica com a carga -1. Então, o NOx dele já é -1. Terceira regra, pessoal. Existem elementos que apresentam NOx fixo, ou seja, quando ele estiver formando um composto, né, formar um composto, esse NOx não vai sofrer variação, vai ser sempre fixo, tá? E por que é importante frisar isso? Porque, pessoal, existem espécies que têm NOx fixo, como essas que eu vou apresentar, e existem espécies que o NOx varia. Então, se o NOx varia, então a gente, para calcular os NOxes de cada elemento dentro de uma molécula, primeiro a gente vai calcular, vai pegar os NOxes fixos, tá? E por último, vai pegar o NOx que vai sofrer a variação, tá? Então vamos apresentar aqui os NOxes fixos. Dos metais alcalinos, que é a família 1A. Então todos da família 1A apresentam NOx +1. Da família 2A, que é dos metais alcalinos terrosos, apresenta o NOx fixo +2, tá certo? Zinco, quando estiver formando compostos, NOx +2, prata +1 e alumínio +3, tá certo? Então, quando ele vai formar esses compostos, eles têm esses NOxes aí fixos, tá? Quarta regra, o NOx do elemento hidrogênio, né, nas substâncias compostas, tá? Então, se eu tiver o elemento hidrogênio envolvido em uma substância composta, né, em praticamente todos os compostos, ele vai ter NOx +1, como no HBr, no H2SO4, como no C6H12O6. Já em um caso
extremamente restrito quando eu tenho a formação de hidretos metálicos, ou seja, hidrogênio ligado a metais, a metais, né? No caso aqui eu tenho o hidreto de sódio e o hidreto de cálcio. Nesse caso, como o metal tem a tendência de perder elétrons e o hidrogênio não é um metal, então o hidrogênio vai ficar nesse exemplo com a carga -1, tá certo? Mas na maioria dos compostos o hidrogênio possui carga +1. Na quinta regra, fala-se do NOx do elemento oxigênio. Na grande maioria dos compostos, ele possui NOx -2, como no CO, como na molécula da água, tá certo? Então o oxigênio, nesse caso, vai ter o NOx -2. O oxigênio vai ter, em um caso específico, o NOx +2. Pois é, quando ele formar um composto com o flúor. Lembrem, pessoal, que o flúor é o elemento mais eletronegativo, tá? Então, se ele é mais eletronegativo, então o oxigênio que vai ficar com a carga positiva, tá? E em casos específicos, temos essa espécie aqui, ó, o O2, 2-, né? Que a gente chama de peróxidos, né? E um peróxido clássico é o peróxido de hidrogênio, vulgo água oxigenada, onde o NOx do oxigênio é -1, ou seja, o íon peróxido tem carga 2-, mas cada átomo de oxigênio possui um NOx de -1, tá certo? +1, e o cloro NOx fixo -1. Fixo aqui porque ele é binário, halogênio binário. Então, +1 com -1, 0. Mesma coisa aqui a HCl. +1 do hidrogênio, NOx fixo, tá? E o cloro, halogênio e composto binário, -1, somatório 0. CaO, que é o óxido de cálcio. O cálcio, NOx fixo, +2, porque ele é um metal alcalino terroso. E o oxigênio tem que ser -2. O oxigênio aqui nesse composto é -2 e o outro é +2, o carbono, tá? E sempre o somatório dos NOx tem que dar 0, tá certo? Olha só um slide aqui para mostrar como a gente pode calcular para os outros elementos que possuem NOx variável, tá? E a gente vai pegar aí o exemplo do ácido fosfórico, H3PO4. O oxigênio, nós vimos que ele tem NOx nos compostos -2. Hidrogênio, NOx +1. E o fósforo, como não apareceu em nenhuma das regras, é um desses elementos que tem NOx bastante variável, tá? E aí a gente vai ver. Olha só, fórmula H3PO4. Então nós temos 3 hidrogênios. Cada hidrogênio contribui com +1 de NOx, então somatório +3. Oxigênio, cada um possui NOx -2. Quantos átomos de oxigênio nós temos? São 4. Então, vai dar um total de -8. E o fósforo, né, é o X. Então, se a gente montar aqui uma equação, o somatório das cargas tem que dar o que numa molécula? 0. Então, a partir do momento disso, a gente vai e a gente vê que o NOx do elemento fósforo, o P aqui, é +5, tá certo? Então, toda vez que a gente quer determinar, a gente vai pelos elementos que possuem NOx fixo para deixar por último aquele elemento que tem o NOx variável. Dicromato de potássio, um agente muito utilizado. Potássio, nós vimos que NOx é +1, oxigênio, NOx -2. Cromo é o elemento que possui NOx fixo, tá? NOx variável. Então a gente tem aqui, ó, +2 dos potássios, -2 vezes 7, -14 dos oxigênios, e aí eu tenho o cromo. O X aqui seria 12. Mas nós temos aqui o quê? 2 átomos de cromo. Então, cada cromo vai atribuir com o quê? Com +6 de número de oxidação.
tá certo? Então, nessa espécie aqui, o cromo tem número de oxidação mais 6. Uma outra regra, para a gente não se esquecer, né? É quando a gente tem um composto, um íon composto, tá? Ou seja, aquele espécie ou positiva ou negativa, que formado por mais de um elemento, né? O somatório dos NOx é igual à própria carga do íon. Nós aprendemos que para íons monoatômicos, né, o número de oxidação dele é a própria carga. E para esse exemplo aqui, o somatório dos NOx dos elementos, né, tem que ser igual ao quê? A carga desse íon composto, tá certo? Então, o oxigênio possui carga -2. O fósforo desses elementos que são mutáveis, tá? E a carga do íon composto é -4. Se vocês fizerem aqui as contas, o NOx do fósforo nesse composto é mais 5, tá? E o somatório desses NOx tem que dar -4, tá certo? Então, se liguem, quando é um composto, quando é um íon composto, tem diferenças, tá certo? Tá? Esse slide aqui, comentando, reforçando mais uma vez a questão das oxidações, da redução, tá? Do aumento do NOx e da diminuição do NOx. E aí, pessoal, com isso a gente verificamos a importância das reações redox e aprendemos as regras e mecanismos de como calcular os números de oxidação das substâncias iônicas e moleculares. Agora, pessoal, é só exercitar. Espero que tenham gostado da aula. Na banca de estudo, aprovação.